Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma viagem fascinante por um dos livros mais épicos e fundamentais da Bíblia, o livro de Êxodo. Preparados para descobrir uma história de opressão, libertação e da aliança de Deus com seu povo? Então, vamos lá. A história de Êxodo começa 400 anos depois que José e seus irmãos se estabeleceram no Egito. O que era um refúgio se tornou uma prisão. Um novo faraó, que não conhecia a história de José, subiu ao poder e, temendo o crescimento do povo hebreu, os escravizou brutalmente. A vida se tornou um ciclo de sofrimento e trabalho forçado. Mas mesmo na escuridão, Deus ouviu o clamor do seu povo. É nesse cenário que nasce um menino hebreu chamado Moisés. Para salvá-lo de um decreto de morte do faraó, sua mãe o coloca em um cesto no rio Nilo e, por um milagre da providência divina, ele é encontrado e criado pela filha do próprio faraó no coração do palácio egípcio. Apesar de crescer como um príncipe, Moisés nunca esqueceu suas raízes. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele intervém e acaba matando o egípcio. Com medo, Moisés foge para o deserto de Midian. Lá ele vive como pastor por 40 anos. Casa-se com Zípora e tem filhos. Parecia que sua vida no Egito tinha ficado para trás. Mas Deus tinha um plano muito maior. Em um encontro extraordinário no Monte Horebe, Deus aparece a Moisés em uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ali, Deus revela seu nome, Eu sou o que sou, e comissiona Moisés para uma tarefa monumental: voltar ao Egito e libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés, sentindo-se inadequado, hesita. Quem era ele para confrontar o homem mais poderoso do mundo? Mas Deus lhe promete estar com ele e envia seu irmão, Arão, para ser seu porta-voz. Juntos, eles retornam ao Egito e se apresentam diante do faraó com uma mensagem divina: deixa o meu povo ir. Mas o coração do faraó era duro. Ele não só se recusa, como aumenta o fardo sobre os hebreus. É então que começa uma das demonstrações mais poderosas do poder de Deus em toda a Bíblia: as 10 pragas. Cada praga foi um ataque direto aos deuses egípcios, mostrando que só o Deus de Israel é o verdadeiro Senhor sobre toda a criação. As águas do Nilo, fonte de vida para o Egito, transformaram-se em sangue. Rãs, piolhos e moscas infestaram a terra. Uma peste matou o gado. Úlceras dolorosas afligiram as pessoas. Uma chuva de granizo e fogo destruiu as plantações, e gafanhotos devoraram o que restou. Depois, uma escuridão palpável cobriu o Egito por 3 dias. A cada praga, Faraó prometia libertar o povo, mas assim que a praga cessava, ele endurecia o coração novamente. A 10ª e última praga seria a mais devastadora. Deus anunciou que o anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todo primogênito, desde o filho do faraó até o filho do servo. Mas Deus proveu um meio de salvação para seu povo. Ele instituiu a Páscoa. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar o seu sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte visse o sangue, ele passaria por cima daquela casa. Naquela noite, enquanto havia grande choro no Egito, o povo de Deus foi protegido. O cordeiro pascal foi sacrificado no lugar do primogênito. Essa noite marcou o fim da escravidão. O faraó, finalmente quebrado, expulsa os israelitas do Egito e assim, após 430 anos, uma multidão de mais de 600 mil homens, além de mulheres e crianças, marcha para a liberdade, guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A jornada, no entanto, estava apenas começando. Logo após a saída, o faraó se arrepende e persegue os israelitas com todo o seu exército, encurralando-os contra o Mar Vermelho. O povo entra em pânico, mas Moisés lhes diz para não temerem e verem o livramento do Senhor. Então, algo espetacular acontece. Deus ordena a Moisés que estenda seu cajado sobre o mar. Um vento forte sopra a noite toda, abrindo um caminho seco no meio das águas, que se ergueram como muros de cada lado. O povo de Israel atravessa em segurança. Quando os egípcios tentam seguir, Deus fecha as águas sobre eles, destruindo todo o exército de Faraó. Essa libertação milagrosa se tornou o evento central na identidade de Israel, um lembrete eterno do poder redentor de Deus. Agora livres, os israelitas iniciam sua jornada pelo deserto em direção à terra prometida. Mas o deserto é um lugar difícil. A comida e a água logo se tornam escassas, e o povo começa a murmurar contra Moisés e contra Deus. Eles chegam a sentir saudades da escravidão no Egito, mas Deus, em sua misericórdia, cuida deles. Ele transforma águas amargas em doces e milagrosamente envia o maná, um pão que caía do céu todas as manhãs, e codornizes para lhes dar carne. Essa provisão diária os ensinou a depender totalmente de Deus. 3 meses depois da saída do Egito, eles chegam ao pé do Monte Sinai,
Lá, Deus convida Israel para um relacionamento de aliança. Ele diz: se me obedecerem e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. O povo concorda, e Moisés sobe ao monte para receber a lei de Deus. Em meio a trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa, Deus entrega os 10 mandamentos, os princípios fundamentais para uma vida em comunidade e em relacionamento com Ele. Esses mandamentos não eram apenas regras, mas o projeto de uma sociedade justa e santa, que refletiria o caráter de Deus para o mundo. Enquanto Moisés estava no monte recebendo mais instruções de Deus, o povo impaciente comete um ato terrível de idolatria. Eles coletam ouro, fundem um bezerro e começam a adorá-lo, dizendo: este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou do Egito. Eles quebraram os 2 primeiros mandamentos antes mesmo de Moisés descer do monte. A ira de Deus se acende, mas Moisés intercede apaixonadamente pelo povo, lembrando a Deus de suas promessas a Abraão, Isaque e Jacob. Deus, em sua graça, perdoa o povo. Essa história mostra um padrão que se repete: a rebelião de Israel, a Herodeias, a intercessão de Moisés e a misericórdia divina. Na segunda metade do livro de Êxodo, Deus dá a Moisés instruções detalhadas para a construção do tabernáculo. Esse era um santuário portátil, uma tenda sagrada onde a presença de Deus habitaria no meio do seu povo. Cada detalhe, desde os materiais até o desenho dos móveis, como a arca da aliança, o candelabro e o altar, era simbólico e apontava para a santidade de Deus e a necessidade de um mediador entre Deus e os homens. O povo, agora arrependido, responde com generosidade, doando os materiais necessários com alegria. Artesãos habilidosos, cheios do Espírito de Deus, constroem tudo exatamente como Deus ordenou. Quando o tabernáculo finalmente fica pronto e é erguido, a glória do Senhor enche a tenda de tal forma que nem mesmo Moisés conseguia entrar. A presença de Deus estava de volta, habitando no meio do seu povo. Mas como essa história antiga se conecta a nós hoje? O Novo Testamento revela que os eventos de Êxodo são uma sombra da realidade que encontramos em Jesus Cristo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu os israelitas da morte, o sangue de Jesus derramado na cruz nos protege do juízo e nos liberta da escravidão do pecado. João Batista o apresentou dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa judaica encontra seu cumprimento final na morte e ressurreição de Jesus. Além disso, Jesus é o nosso maná, o pão da vida que desceu do céu. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Assim como o maná sustentou Israel no deserto, Jesus nos oferece o sustento espiritual que nos dá vida eterna. A lei dada no Sinai, que revelava a santidade de Deus e a incapacidade humana de cumpri-la perfeitamente, aponta para a nossa necessidade de um Salvador. Jesus cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. E o tabernáculo, ele é uma figura da presença de Deus que se tornou plenamente acessível em Jesus. O Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne e habitou, ou tabernaculou, entre nós, e vimos a sua glória. Em Cristo, Deus não habita mais em uma tenda, mas veio pessoalmente para estar conosco. O livro de Êxodo, portanto, é muito mais do que uma história antiga. É a história da nossa própria redenção. É sobre um Deus que ouve o clamor dos oprimidos, que age com poder para libertar, que faz uma aliança com seu povo e que deseja habitar no meio de nós. De Moisés no Nilo, a travessia do Mar Vermelho dos 10 mandamentos no Sinai, a glória no tabernáculo. Êxodo nos mostra o coração de um Deus redentor que nos tira da escravidão para uma vida de liberdade e comunhão com Ele. Tudo isso apontando para a libertação definitiva que temos em Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada incrível pelo livro de Êxodo. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre as Escrituras, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe seu comentário dizendo qual parte de Êxodo mais te impacta. Não perca o próximo episódio, vamos falar sobre o livro de Levíticos.